Olá, boa noite. Muito obrigado por assistirem a estas conferências. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para passar mais um tema do curso Conhecimento de Si Mesmo. O tema número 11. Como se fabrica alma e espírito. Para pessoas que assistem pela primeira vez, meu nome é Pedro e estou no Brasil para fazer estas conferências do curso de Conhecimento de Si Mesmo. O curso, composto por 50 temas em uma fase, primeira fase, e mais 25 temas numa segunda fase, e são totalmente gratuitas. Também temos disponibilidade em seguida, em poucos dias, para receber as pessoas presencialmente. Esse curso é totalmente gratuito, de formas que recebemos gratuitamente e devemos compartilhar gratuitamente, sem cobrar nada, sem esperar nada em troca. Então, este curso tem um objetivo, estes ensinamentos têm o objetivo de nos levar ao despertar da consciência, ao verdadeiro despertar da consciência, despertar interior. Estes ensinamentos são práticos, não são algo intelectual. Nós não temos grandes literaturas para que se leiam. Nós aprendemos e compartilhamos umas práticas, umas técnicas que são as chaves para que cada um de nós possa comprovar a realidade de tudo o que se fala e o que se não fala aqui. Então, existem muitas práticas, são práticas que nós devemos imediatamente começar a praticar para comprovar a existência de outras dimensões, comprovar que nós vivemos em muitas dimensões e precisamos nos capacitar para andar nessas dimensões de forma consciente, de forma voluntária e consciente. Então, o tema de hoje é bastante significativo. Não há um tema mais importante que o outro, porém existem temas chaves que nos dão muitas informações, nos levam a compreender toda uma simbologia externa que existe em muitas seitas, em muitas instituições ditas religiões. Então, estes ensinamentos vão nos levar a uma compreensão interna, uma compreensão profunda, e não apenas esse intelectualismo, essa leitura, essa literatura que na verdade não serve para nada. O que vale é o que nós fizemos internamente, sobre nós. Tudo está dentro de nós. Dentro de nós está o verdadeiro conhecimento. E o que se faz aqui é aprender as chaves para acessar esse conhecimento, acessar a verdade. Então, o título do tema é
bastante sugestivo e nos sugere que nós não temos alma. E, na verdade, nós somos uns desalmados. Para isso, precisamos fabricar uma alma e um espírito. O Mestre Jesus disse: com paciência possuireis vossa alma. Então, isso quer dizer que ele ensinava a criar a alma, fabricar a alma e o espírito. Então, o que é alma? Alma é um conjunto de faculdades, poderes, forças, virtudes que estão latentes em todo ser humano. Todos carregamos latente esses poderes, as faculdades, as virtudes, as forças. Porém, essas forças, essas virtudes, essas faculdades não estão disponíveis para nós porque nós temos a essência enfrascada, presa nos eus, nos defeitos psicológicos. A nossa essência, aquilo que é o real em nós, está fragmentada, está dividida em milhares de partes. Isso compõe o ego, todo o nosso ego, a nossa psique está enegrecida. Nós temos 7 pecados capitais, nós sempre aprendemos isso, que temos 7 pecados capitais, são 7 cabeças de legião, que se expressam de formas diminutas, de formas muito sutis. Cada forma de expressão, cada forma de ser nossa é a expressão de um ou outro defeito psicológico. Então, essas virtudes são o contrário dos defeitos. Então, quando se elimina um defeito, surge a virtude contrária. Se elimina, por exemplo, o defeito da fornicação, surge a virtude da castidade. Se elimina o defeito do roubo, surge a virtude da honradez. Se elimina o defeito do orgulho, surge a humildade. Então, existem tantas virtudes em nós, nessa alma, quantos defeitos psicológicos. Porque os defeitos, como estão enfrascando a essência, que é onde está a virtude, eles se expressam ao contrário. Eles fazem exatamente o oposto da virtude. O defeito da luxúria, ele nos leva a fornicar. Se nós eliminamos o defeito da luxúria, vai surgir então a virtude da castidade. Então, todos os defeitos, cada defeito é o inverso de uma virtude. E os defeitos atuam através dos nossos centros. Eles atuam de forma inversa às virtudes. Então, é necessário desintegrar o defeito psicológico, que nós aprendemos aqui, a técnica para eliminar o defeito psicológico, não apenas
administração dos defeitos, alguma coisa, acomodação, algo como uma disciplina. Não. É eliminar o defeito, desintegrar o defeito. E ao desintegrar, ele libera a essência. E na essência, a essência liberada, então surgem as virtudes, surgem as faculdades, os poderes, as forças. Então existem tantas virtudes quantos defeitos psicológicos. Cada partícula de essência tem a sua função dentro da nossa psique, dentro do microcosmos homem. Então, são faculdades, porque na medida em que vai se eliminando os defeitos psicológicos, nós vamos despertando faculdades. As faculdades não estão ao nosso dispor, porque estão a essência está enfrascada pelo ego, está presa e se manifesta de forma inversa, que o defeito está em poder da essência. Então ele se manifesta e se manifesta de forma inversa à virtude. Então, para adquirir as virtudes, é necessário eliminar o defeito e tomar posse da essência. Então, não há outra forma de adquirir faculdades, poderes, virtudes. É impossível alguém progredir internamente, espiritualmente, lendo, decorando, aprendendo de memória tudo o que esteja escrito e o que não esteja escrito. Nós podemos decorar, saber de memória as escrituras sagradas, a Bíblia, Bhagavad Gita, qualquer escritura, nós podemos aprender de memória, podemos citar parágrafos, versículos, mas se nós não eliminamos o defeito, nós não adquirimos virtude, não adquirimos poderes, não nos entregam os poderes, não nos entregam as faculdades, porque isso só é possível liberando a essência, porque está na essência todas essas faculdades, esses poderes, essas virtudes. Então, não é lendo, jamais alguém pode melhorar psicologicamente, psiquicamente, de verdade, lendo, aprendendo de memória. Jamais. Impossível. É algo falso, completamente falso. Então, nós precisamos criar a nossa alma para que esses poderes, essas faculdades, essas virtudes realmente se expressem, se manifestem. Então, como vamos criar a nossa alma? Para criar a nossa alma, é preciso criar os 5 corpos. Criar os 5 corpos inferiores. Regenerar o corpo físico, o corpo vital. Criar o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal. Então,
ao criar esses corpos, se criou a alma. Isso é a nossa alma. A criação dos 5 corpos inferiores, que estão desligados dos corpos superiores. Então, a criação dos 5 corpos equivale, então, à fabricação da alma. Então, o corpo físico, então a simbologia, os sacramentos do batismo, o verdadeiro batismo é quando se cria o corpo físico solar, quando se restaura, quando se regenera o corpo físico. Porque nós temos um corpo físico, porém ele é lunar. Porque a nossa psique é lunar. A nossa essência enfrascada nos dá uma psique lunar. Então, a nossa psique é lunar. Quando criamos, quando restauramos, quando regeneramos o corpo físico, recebemos então o sacramento do batismo. O verdadeiro batismo é esse. É a regeneração do corpo físico. O corpo vital, a regeneração do corpo vital, equivale à confirmação, que isto nas religiões se fala desses sacramentos, porém são externos, são em determinada época se passa por isso, se levam, se faz um ritual que na verdade não tem valor, e se diz que a pessoa passou por esses sacramentos. Porém, é simbólico, apenas simbólico, e não tem valor interno, não tem valor real. O batismo é a criação do corpo físico solar. A confirmação é a criação do corpo vital solar. A confissão, o corpo astral solar. A comunhão, o corpo mental solar. E o corpo causal, que é o corpo da vontade, é o sacerdócio. Então se recebe, se passa pelo sacramento do sacerdócio. Então, ao criar esses corpos, vão se recebendo iniciações. São as iniciações de mistérios maiores. São as verdadeiras iniciações que vão se recebendo internamente. O nosso real ser é quem recebe as iniciações nos mundos internos. As iniciações recebidas no mundo físico, feitas no mundo físico, em alguma instituição, em alguma religião, qualquer que seja, qualquer forma que se digam, se deem iniciações, não servem para nada. A verdadeira iniciação é interna e é recebida pelo nosso real ser nos mundos internos, na quinta dimensão. Então, algo no mundo físico não tem valor, não é real. Então, ao receber essas iniciações, ao passar por essas iniciações, se recebe na primeira iniciação
quando se cria o corpo físico solar, se recebe uma espada pequeninha, muito pequena, e que representa o poder. A espada é o poder. Com essa espada, o iniciado, que é, então, passa a ser um iniciado, um verdadeiro iniciado, recebe a espada, e essa espada é a sua arma de defesa. E ela é de fogo. Então, o iniciado recebe e coloca no lado direito. O mago branco usa a espada do lado direito, o mago negro do lado esquerdo. Então, o iniciado, quando passa pela primeira iniciação do corpo físico, já recebe a espada. Uma espada pequenina que mais parece um canivete. Porém, tem muito poder. É a sua arma de defesa. Ela é de fogo. E essa espada vai crescendo. Essa espada vai crescendo na medida em que vão se dando as iniciações. Na segunda iniciação, essa espada já aumenta de tamanho. Essa espada vai crescendo gradativamente conforme o iniciado vá progredindo internamente no trabalho, vá progredindo de fato. Que em algumas ordens, religiões, escolas, se entregam alguns livros, e se a pessoa leu aqueles livros, lhe dão tal iniciação. Depois lhe entregam outros livros, a pessoa lê aqueles livros, aprende de memória e lhe dão outra iniciação. Então, essas iniciações não têm valor nenhum, não servem para nada. A verdadeira iniciação é interna e se recebe, o nosso real ser recebe quando vai criando os corpos. Quando aqui no mundo físico se trabalha com a morte psicológica, com o nascimento, que é sexual, e com o sacrifício pela humanidade. Vai se recebendo as iniciações. A cada criação de um corpo é uma iniciação. Então, a quinta iniciação é quando se cria o corpo causal ou da vontade. Então, é necessário trabalhar, trabalhar com os três fatores. É necessário morrer, é necessário nascer e é necessário o sacrifício pela humanidade, que é para adquirir méritos do coração. Que o fogo sagrado desperta e sobe pelo canal central da coluna vertebral, o Nadi Shikra. E para que esse fogo suba, é necessário méritos do coração. É necessário praticar o amor, que é o terceiro fator, que é entregar este ensinamento a outras pessoas, a todas as pessoas que queiram, respeitando o livre-arbítrio. Então, a energia, o fogo sagrado, sobe vértebra por vértebra e vai criando os corpos. Então, são átomos
milhões de átomos que sobem. E, então, Budi desperta a consciência desses átomos e esses átomos descem ao coração, que é o Sol, que o Sol vai criar, então, os corpos. E isso só pode acontecer, só pode ocorrer com o trabalho equilibrado nos 3 fatores. É preciso morrer psicologicamente, eliminar os defeitos, através da auto-observação, descobrir os defeitos e eliminar, para resgatar a essência, para liberar a essência. E é preciso trabalhar na magia sexual, no tantrismo, para que a energia, ao invés de descer, ao invés de perder as energias, ejacular, ou na mulher, o orgasmo, essas energias devem subir e não descer. Deve ser transmutada através da prática sexual entre um homem e uma mulher. Então, a energia sobe, vértebra por vértebra, até chegar ao intercílio. Então, Budi, que é a nossa alma divina, vai despertar a consciência dessas partículas, dessas partes, dessas essências que são liberadas através da morte. Budi vai despertar a consciência, porque a essência liberada vai despertar a consciência. Então, quem desperta a consciência é Budi, a nossa alma divina. E isso se faz nos 3 fatores. Então, é preciso morrer, é preciso nascer e é preciso trabalhar com o sacrifício pela humanidade. É preciso compartilhar estes ensinamentos com outras pessoas, de forma gratuita, de forma desinteressada. Então, aquelas pessoas que estão assistindo pela primeira vez, a nossa sugestão é que compartilhem estes vídeos, estas gravações com outras pessoas. Que convidem, que comentem com outras pessoas e convidem para assistir. Isso já está exercendo o 3º fator. Está comunicando, está comentando com outra pessoa algo que vai ajudar a outra pessoa. Porém, se a pessoa não se interessa, não devemos insistir com a pessoa. Nós ganhamos os méritos não por convencer a pessoa. Nós recebemos méritos por falar para a pessoa e deixar ela agir como queira, agir com a sua decisão, com a sua compreensão. Ela deve decidir. A nossa obrigação é colocar à disposição dela, dar a possibilidade para que ela conheça esse ensinamento e ela vai decidir se quer ou não. E nós recebemos por disponibilizar para ela e não por convencer ela. Se nós vamos tentar convencer uma pessoa, nós já não estamos respeitando o livre-arbítrio. Então, este
este ponto é muito importante. Já não vamos ganhar méritos se nós vamos tentar convencer a pessoa. A pessoa deve estar madura, a pessoa deve estar pronta, receptiva. Se a pessoa não recebeu, nós já ganhamos os méritos. E com isso, nós vamos então adquirindo esses méritos para formar, para criar a nossa alma. Então, para trabalhar no nascimento, para trabalhar com o sexo, é necessário ter um par do polo contrário, disposto a colaborar, disposto a também trabalhar nesse sentido, que a pessoa não instigue a outra a fornicar. É necessário que os dois estejam interessados nesse trabalho. É necessário colaboração. É necessário que haja essa disponibilidade, esse interesse por trabalhar no arcano, na magia sexual. Não se deve forçar nada. Então é necessário ter os órgãos sexuais normais, naturais. Não se pode, não produz os efeitos se fez vasectomia, por exemplo. Não tem possibilidade de nascer, é necessário fazer a reversão. A mulher, se fez ligação de trompas, não produz os efeitos, não nasce internamente, porque o sexo está bloqueado, está desligado. Então é necessário desligar as trompas para buscar a castidade. Porque se ligou as trompas, foi para poder fornicar à vontade e não ter filhos. Ou se o homem fez vasectomia, foi com a intenção de poder fornicar à vontade e assim não adquirir compromisso. Porém, com a magia sexual, com o trabalho positivo com as energias sexuais, as energias não vão ser perdidas, não vão ejacular, não vai se perder as energias. E para engendrar um novo corpo, não é necessário que se perca energia. Tudo isso é organizado internamente. E nós aprendemos técnicas que nos levam, que nos ensinam a trabalhar de formas a não ter filhos. Porém, são negócios internos, são orações internas, orações que se fazem ao nosso ser para que não se tenha filhos. Porque pode haver a concepção sem mácula, concepção imaculada, que é uma concepção sem o derrame da energia sexual. Isso é interno. Existem os anjos da morte e existem os anjos da vida. Os anjos da vida conectam o esperma correto ao óvulo para nascer um novo corpo. E os anjos da morte cortam
o cordão de prata para a pessoa morrer, para a pessoa desencarnar. Então isso é administrado internamente com sabedoria muito superior e sem a necessidade de que haja ejaculação. São milhões de espermas que são ejaculados, que são postos fora, que são colocados na involução. E ao colocar esses espermas na involução, nós estamos robustecendo a nossa o nosso ego. Estamos fortalecendo o nosso ego. Estamos criando novos defeitos psicológicos. Então, se se deixa de fornicar, se deixa de perder as energias, e se essas energias começam a subir, se deixa de criar defeitos, se deixa de robustecer defeitos, e assim se pode eliminar os defeitos, porque enquanto nós estamos derramando a energia, nós não vamos conseguir eliminar defeitos, se nós estamos tentando, de um lado, eliminar e estamos criando, por outro lado, pela fornicação. Então, todos os defeitos são criados com a fornicação. Foi o pecado original. Então, para criar alma, é necessário transmutar as energias sexuais com um polo positivo, ou com um polo contrário. Então, o homem, o polo positivo, a mulher, o polo negativo, devem se unir e assim trabalhar positivamente com as energias sexuais, transmutando as energias e assim criar os corpos físico, vital, astral, mental e causal. E então fica formada a alma. Ao criar os 5 corpos, fica criada a alma. E então se une com Budi, que é a alma divina, e Atman. Então a formação, a união dos 5 corpos inferiores com Atman, Budi e Manas, é então o espírito. Aí então está formado o espírito. Então a criação são a segunda tríade: Atman, Budi e Manas. É o espírito. Essas 3 forças são o espírito. Então, as 5 iniciações são a criação até o corpo causal. Com a criação do corpo causal, quando se inicia a 5ª iniciação, o iniciado deve escolher entre 2 caminhos, deve escolher um, e para que nasça o Cristo, para que o Cristo nasça no coração do homem, é necessário que o iniciado escolha o caminho direto. Porque se escolhe o caminho da aspiral, trai o seu Cristo interno e não nasce. O Cristo então não nasce. Então esse é o Moisés interior. Então o Moisés, a simbologia é que Moisés foi resgatado das águas. Então, das águas seminais do caos espermático. Então,
essas essências resgatadas e integradas, que as essências, quando vão sendo liberadas, elas vão se integrando, vão se unindo, vão se juntando, vão se reintegrando. E isso dá o nascimento do Moisés interior, do nosso Cristo, o nascimento do Cristo. Porque as essências estão fragmentadas e estão enfrascadas por detalhes de defeitos psicológicos. Esses 7 pecados capitais são os Deus causa, e eles se subdividem em pequenas manifestações, algumas maiores, outras menores. Então, cada vez que se trabalha com a morte psicológica, se elimina uma centelha, se elimina uma partícula de essência, essa essência vai se reintegrando aos 3% que temos livres. Todos temos 3% livres e não são infrascáveis esses 3%. Então, ao liberar qualquer fagulha daqui, ela se reintegra aos 3% e isso vai dando a criação dos corpos, e a criação dos corpos é a fabricação da alma. Esse é, então, a simbologia de resgatar das águas, que Moisés foi resgatado das águas. Que ocorreu mesmo lá o resgate de Moisés, do menino Moisés, das águas. Só que isso foi para que ficasse gravado. Foi esse teatro cósmico, que houve então tudo que se fala, tudo que se conta, houve, porém foi para ficar gravado. Então esse é o pilar da arte, o teatro, onde se demonstra fisicamente o que internamente deve ocorrer, que deve acontecer. Então, resgatado das águas. Nós devemos resgatar o nosso Moisés das águas espermáticas, dessas águas do primeiro instante. A simbologia é essa, das energias que estão enfrascando a essência. Então, ali está o nosso Moisés, está ali preso e precisamos resgatá-lo. Então, ao formar esses 5 corpos, está formada a alma. A alma, já a 6ª iniciação, é a alma humana, que corresponde ao matrimônio perfeito, que é então esse sacramento. E a extrema unção é o final do trabalho. Extrema unção, que o iniciado foi ungido, e é a última unção. E então é a eliminação de todo o ego. Quando elimina todo o ego, desenfrasca toda a essência, se chega então à extrema unção. E o trabalho então fica pronto, o trabalho fica concluído. Então, para fabricar alma, é necessário trabalhar com os 3 fatores. É necessário receber estes ensinamentos, que são os mapas
que são as chaves. São as chaves dos mistérios. Então é preciso receber esses ensinamentos que foram entregues em todas as épocas e foram se degenerando. Na antiguidade eram entregues esses ensinamentos de forma pública. Depois, em alguns tempos, se entregavam já de forma mais restrita. E na Idade Média, esses ensinamentos foram entregues por iniciados de forma muito restrita por causa das perseguições. Então, as perseguições eram contra as pessoas que detinham estes ensinamentos. Eles perseguiam quem tinha estes ensinamentos e queria então ensinar. Então era perseguido, porque quem perseguia eram as forças contrárias, que não interessam que o ser humano se libere, não interessam que nenhuma pessoa aprenda a se liberar, deixar de ser escravo, a se liberar do Egito. Então, essas pessoas são perseguidas, foram perseguidas. Então, se foram mortos os cátaros, os essênios, que entregavam esses ensinamentos, que detinham esses ensinamentos, foram perseguidos, buscavam o Santo Grau. Na verdade, o Santo Grau é o cérebro, que se seminiza através da transmutação sexual, se seminiza o cérebro. Então, o cérebro é o Santo Grau. Então, as cruzadas procuravam o Santo Grau no mundo físico, e o Santo Grau não existe no mundo físico. O Santo Grau é interno. Então, a energia transmutada chega ao cérebro, e o cérebro é o Santo Grau. Então, essas pessoas, esses iniciados que ensinavam esses ensinamentos, que compartilhavam, foram perseguidos e mortos, foram exterminados e queimados os livros, as escrituras foram queimadas, para que nenhuma pessoa, para que o ser humano não encontrasse as pistas dos mistérios. Porém, de quando em quando, em alguns milhares de anos, vem um novo avatara, como veio o Mestre Jesus, entregou esse ensinamento puro, e com o tempo ele se degenerou, foi perseguido, destruído. No século passado esteve um outro mestre reorganizando o ensinamento novamente e entregando um ensinamento puro, um ensinamento completo, com as chaves, com as técnicas necessárias para a autorrealização íntima do ser. Este mestre foi o venerável mestre Samael Aun Weor. Ele entregou esse ensinamento e develou os mistérios do sexo. E com isso também foi perseguido. Não foi morto, foi perseguido e escapou. Foi para outro país. E então escapou das perseguições. Todo
a pessoa que desperta se torna um alvo das forças do mal. As forças do mal perseguem. Então, para criar alma, é necessário, quando se recebe esses ensinamentos, começar a praticar. Conforme já vai se compreendendo um pouquinho, já vai se praticando. Nós aprendemos que a energia sexual serve unicamente para criar os corpos. Então já vamos deixar de fornicar, já vamos nos interessar por deixar de fornicar. Que a energia sexual não é para diversão, não é para prazer egóico, e sim para que o ser humano possa criar a sua alma e assim se unir ao Espírito. Então, se nós aprendemos isso, já temos recebido alguma chave, uma grande chave, um grande mistério. E devemos nos esforçar já para deixar de fornicar. E assim já dar início a um trabalho superior sobre nós. Então, já deixando de fornicar, vai equilibrar os centros da máquina humana. E assim já fica possível, se torna possível a criação da alma e do espírito. Então, quando se recebem esses ensinamentos, nós, muitas pessoas, ficamos impactados, levamos um choque. É um choque. Nós temos uma conferência que fala nesses choques. Então, são choques que nos dão quando se recebe esse ensinamento, é um choque. Aí a pessoa se define se quer ou não quer. Então, ela recebeu um choque. Este é um choque. Receber o ensinamento, receber as chaves dos mistérios é um grande choque. E para que isso produza efeitos positivos em nós, é necessário imediatamente começar a praticar. É necessário praticar com uma única pessoa. Jamais trocar de companheiro ou companheira. Se tiver que trocar, será por motivos muito especiais que nós vamos compreendendo na medida em que vamos estudando estes temas. Não é que não possa trocar, porém não é assim como se troca de camisa, como se troca de roupa. Deve haver uma pausa entre uma companheira ou companheiro e a próxima. E não é por capricho, não se deve trocar por caprichos. É muito sério esse assunto de trocar de companheira ou companheiro. Jamais o fogo sagrado desperta e sobe na coluna de alguém adúltero, fornicário, jamais. Então, é necessário conquistar, adquirir a virtude da castidade. E a virtude da castidade se adquire eliminando o eu da fornicação, o eu fornicário. Então, nós, aí na descrição do vídeo, temos um link que leva a um grupo que temos no WhatsApp. Também temos grupo no Facebook. Quem assiste pela primeira vez, pedimos, se gostaram, que
curtam a página, que compartilhem estes ensinamentos, que aí já estão colaborando com outras pessoas e já se recebe uma força, um ânimo interno. Por compartilhar se recebe um ânimo, recebe uma força interna. Imediatamente nós somos recarregados com essas forças. Então temos um link aí na descrição que leva a um grupo no WhatsApp. Também podemos deixar o nosso número do WhatsApp e Telegram. Nosso número é mais 55 62 991 92 93 55. Esse é o nosso número WhatsApp e Telegram. Muito obrigado a todos e boa noite.